Você já se perguntou como seria descobrir que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira? Que as pessoas em quem você mais confiava estavam vivendo uma farsa bem debaixo do seu nariz? Eu vou te contar uma história que ainda me faz acordar de madrugada, suando frio. É sobre o dia em que descobri que meu futuro sogro era o amante da minha mãe. Mas para entender como cheguei até aquele jantar de noivado maldito, preciso começar do começo. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos hoje, e durante muito tempo acreditei que era invisível. Não no sentido literal, claro, mas naquele jeito cruel que algumas famílias têm de fazer você se sentir como se fosse apenas uma sombra passando pelos corredores da vida. Minha mãe, Lúcia, sempre foi uma mulher imponente. Daquelas que entram num ambiente e todos param para olhar. Aos 52 anos, ela ainda carrega aquela beleza que vem de quem sabe exatamente o poder que tem sobre os outros. Cresci sendo constantemente comparado com o meu irmão mais novo, Bruno. Ele era tudo que eu não conseguia ser. Extrovertido, atlético, popular na escola. Enquanto eu passava as tardes lendo na biblioteca ou tentando entender por que meus pais pareciam ter vergonha de mim nos eventos sociais, Bruno colecionava troféus de futebol e namoradas. Minha mãe não escondia de ninguém qual era seu filho preferido. Rafael é muito introspectivo, ela costumava dizer para as visitas, como se introspecção fosse uma doença terminal. Já o Bruno... esse sim vai longe na vida. Meu pai, Antônio, era um homem silencioso que trabalhava como contador numa empresa pequena. Ele não tomava partido nessas comparações, mas também nunca me defendeu. Era como se eu fosse um móvel na casa, útil quando necessário, ignorado na maior parte do tempo. Na escola, a situação não era muito diferente. Eu era o garoto que os professores elogiavam pelas notas, mas que ninguém convidava para as festas. Desenvolvi uma relação complicada com o reconhecimento. Por um lado, eu ansiava por ele desesperadamente. Por outro, aprendi a encontrar valor em mim mesmo quando ninguém mais encontrava. Aos 18 anos, quando me formei no ensino médio com as melhores notas da turma, minha mãe mal apareceu na formatura. Ela estava ocupada com um jogo importante do Bruno. Você entende, né, filho? É que o técnico disse que um olheiro pode aparecer hoje. Eu entendi. Eu sempre entendia. Na universidade, estudei administração e descobri que tinha um talento natural para análise de mercado e planejamento estratégico. Mas mesmo lá, eu continuava sendo o cara que fazia os trabalhos em grupo sozinho, enquanto os outros levavam o crédito. Aprendi que reclamar não mudava nada, então parei de reclamar. Desenvolvi uma espécie de blindagem emocional, uma capacidade de absorver o desprezo sem deixar que ele me destruísse completamente. Foi na faculdade que conheci Amanda. Ela estava no 2º ano de psicologia quando nos esbarramos, literalmente, na biblioteca. Ela tropeçou nos meus livros espalhados pelo chão e quando se abaixou para me ajudar a recolhê-los, nossos olhos se encontraram. Foi um daqueles momentos que parecem saídos de filme romântico barato, mas que na vida real tem um peso diferente. Amanda era tudo o que eu não esperava encontrar. Alguém que realmente me via. Ela não se impressionava com o tipo de personalidade extrovertida que todo mundo admirava. Pelo contrário, ela parecia valorizar exatamente aquilo que minha família considerava defeito em mim. Você é diferente, Rafael. Ela me disse numa das nossas primeiras conversas. Você escuta de verdade. A maioria das pessoas só espera a sua vez de falar. Começamos a nos encontrar regularmente. Amanda tinha uma maneira única de fazer perguntas. Não as perguntas superficiais que a maioria das pessoas faz, mas aquelas que te obrigam a pensar sobre quem você realmente é. Com ela, eu me sentia inteiro pela primeira vez na vida. Conte-me sobre sua família. Ela pediu numa tarde enquanto caminhávamos pelo campus. Não há muito o que contar, eu respondi, tentando parecer despreocupado. Família típica. Pais, um irmão, o básico. Ela parou de caminhar e me olhou com aquela intensidade que só psicólogos têm. Rafael, você acabou de resumir sua família em 2 frases. Isso não é normal. Foi a primeira vez que alguém notou o que eu estava tentando esconder. A primeira vez que alguém viu através da minha fachada de "está tudo bem". Amanda não me pressionou naquele momento, mas plantou uma semente que começou a crescer dentro de mim. A ideia de que talvez eu merecesse mais do que migalhas de afeto. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente. Amanda respeitava meus limites, mas também me desafiava gentilmente a enfrentá-los. Ela me ensinava sobre inteligência emocional, sobre a importância de nomear sentimentos, sobre como estabelecer limites saudáveis. Você sabe que não precisa carregar o peso das expectativas dos outros nas suas costas, né? Ela me disse certa noite enquanto estudávamos juntos. Mais fácil falar do que fazer, eu respondi sem levantar os olhos do livro. Eu sei.
Mas você é mais forte do que imagina. Depois de nos formarmos, eu consegui um emprego numa consultoria empresarial. Era uma empresa média, mas com potencial de crescimento. Comecei como analista júnior, mas logo percebi que tinha encontrado minha vocação. Eu tinha um olhar estratégico que meus colegas não tinham, uma capacidade de enxergar padrões onde outros viam apenas dados. O problema é que ter razão nem sempre é suficiente quando você não tem presença de palco. Meu chefe direto, Carlos, era daqueles gestores que se apropriavam das ideias da equipe e as apresentavam como suas. Em reuniões importantes, eu preparava relatórios detalhados que ele apresentava para a diretoria, sempre omitindo minha participação. "Bom trabalho, Carlos", dizia o diretor após as apresentações. Sua análise foi muito perspicaz. Eu ficava ali, invisível na segunda fila, vendo meu trabalho ser creditado a outra pessoa. Novamente. Amanda percebeu minha frustração. "Por que você não fala com seu chefe? Ou diretamente com a diretoria?" "Não é tão simples assim", eu explicava. "Eu sou só mais um analista. Eles nem sabem meu nome. Então faça com que saibam." Mas eu havia sido condicionado a vida inteira a aceitar migalhas, a não fazer ondas, a ser grato pelo pouco que recebia. Então continuei trabalhando em silêncio, acumulando conhecimento, desenvolvendo estratégias que aumentavam a rentabilidade da empresa em percentuais significativos, sempre através das mãos de outras pessoas. Enquanto isso, minha vida pessoal finalmente tinha encontrado um rumo. Amanda e eu estávamos juntos há 4 anos, morávamos juntos há 2, e o assunto casamento começou a surgir naturalmente nas nossas conversas. Ela conhecia minha família superficialmente, alguns encontros forçados em ocasiões especiais, mas nunca havia passado tempo suficiente com eles para perceber as dinâmicas tóxicas. "Seus pais são interessantes", ela comentou após um almoço particularmente tenso na casa da minha família. "Interessantes é uma palavra diplomática", eu respondi. "Sua mãe tem uma personalidade bem forte." "Sim, especialmente quando o Bruno está por perto." Amanda me olhou com curiosidade. "Você tem ressentimentos com seu irmão?" "Não com ele, com a situação." Era verdade. Bruno não tinha culpa de ser o favorito. Na verdade, nos últimos anos tínhamos desenvolvido uma relação melhor. Ele havia amadurecido e começado a perceber as comparações injustas que marcaram nossa infância. Mas o estrago emocional em mim já estava feito. Minha mãe, por outro lado, continuava sendo a mesma mulher que eu conhecia desde criança. Sempre impecavelmente arrumada, sempre com uma opinião sobre tudo e todos, sempre encontrando um jeito de fazer qualquer conversa girar em torno dela ou do Bruno. "Amanda parece uma menina doce", ela comentou após conhecê-la. "Mas será que ela não é muito simples para você? Digo, você é um rapaz inteligente. Talvez precisasse de alguém mais sofisticada." Sofisticada. Essa era a palavra favorita da minha mãe para descrever tudo que ela achava que eu deveria valorizar. Roupas sofisticadas, carros sofisticados, mulheres sofisticadas. "Amanda é perfeita para mim", eu respondi, e era verdade. "Se você diz..." Ela suspirou, como se estivesse fazendo um grande favor ao aceitar minha escolha. Foi mais ou menos nessa época que comecei a notar mudanças sutis no comportamento da minha mãe. Ela estava mais arrumada do que o normal, mais atenta ao telefone, mais ausente nas conversas familiares. Quando eu perguntava sobre isso, ela desconversava. "É trabalho, filho. Você sabe como é." Minha mãe trabalhava como secretária executiva numa empresa de construção civil há mais de 15 anos. Era um emprego que ela levava muito a sério, sempre falando sobre a importância de manter uma imagem profissional impecável. Mas nos últimos meses, ela parecia estar levando essa imagem profissional para um nível completamente novo. Papai também notou. "Sua mãe está estranha", ele comentou comigo, num dos raros momentos em que ficamos sozinhos. "Mais preocupada com a aparência, saindo mais cedo, chegando mais tarde. Você não acha estranho?" Eu achava, mas não disse nada. Afinal, que filho quer suspeitar que a mãe está tendo um caso? Enquanto isso, no trabalho, as coisas começaram a mudar de uma forma que eu não esperava. A empresa passou por uma reestruturação e trouxe uma nova diretora de operações, Mariana Santos, uma mulher de 45 anos com MBA em 2 universidades americanas e uma reputação de transformar empresas em dificuldades. Na primeira reunião geral, ela foi direta. "Eu não estou aqui para fazer amigos. Estou aqui para identificar talentos reais e eliminar peso morto. Nos próximos 3 meses, vou estar observando de perto o trabalho de cada um de vocês." A maioria dos meus colegas ficou nervosa. Eu fiquei esperançoso. Mariana tinha um jeito diferente de conduzir reuniões. Em vez de ouvir apenas os gerentes,
ela fazia perguntas diretas para toda a equipe. E ela fazia perguntas inteligentes que revelavam rapidamente quem realmente entendia do negócio e quem estava apenas repetindo jargões corporativos. Rafael, ela me chamou numa reunião sobre análise de mercado. Você preparou o relatório sobre o segmento residencial. Pode me explicar essa projeção aqui? Era a primeira vez em 3 anos que alguém da diretoria falava meu nome numa reunião. Eu senti todos os olhos se voltarem para mim, incluindo o olhar nervoso do Carlos. Bem, eu comecei, tentando manter a voz firme. Com base nos dados dos últimos 5 anos e considerando as tendências demográficas, identificamos uma oportunidade no segmento de apartamentos compactos para jovens profissionais. A projeção indica um crescimento potencial de 35% nesse nicho nos próximos 2 anos. Mariana fez algumas perguntas técnicas que eu respondi sem dificuldade. Carlos tentou complementar minha explicação, mas ficou óbvio que ele não tinha domínio dos detalhes. Após a reunião, Mariana me chamou em sua sala. Rafael, há quanto tempo você trabalha nesta empresa? 3 anos e meio. E esse relatório que você apresentou hoje, você fez sozinho? Hesitei. Era minha chance de expor o Carlos, mas anos de condicionamento para não fazer ondas falaram mais alto. Tive orientação do meu gestor, claro. Ela me olhou com uma expressão que sugeria que sabia exatamente o que estava acontecendo. Entendo. Rafael, eu quero que você prepare uma análise completa sobre diversificação de portfólio para a nossa próxima reunião de planejamento. Você acha que consegue? Conseguir eu consigo, respondi. Mas talvez seja melhor discutir com o Carlos primeiro, para alinhar. Não, ela me interrompeu. Quero que você faça isso diretamente para mim. Carlos pode ficar sabendo quando estiver pronto. Saí daquela sala sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança profissional. Finalmente alguém estava me enxergando pelo meu trabalho, não pelas minhas conexões ou pela minha habilidade de autopromoção. Passei os próximos 15 dias trabalhando como nunca havia trabalhado antes. Analisei dados, criei projeções, estudei cases de mercado, conversei com fornecedores e clientes. O resultado foi um relatório de 47 páginas, com uma estratégia completa de diversificação que poderia aumentar o faturamento da empresa em 40% nos próximos 3 anos. Na reunião de apresentação, eu estava nervoso, mas preparado. Mariana havia convidado toda a diretoria executiva, incluindo o presidente da empresa. Era a primeira vez que eu estaria numa sala com pessoas desse nível hierárquico. Pessoal, Mariana começou, quero apresentar uma análise que solicitei ao Rafael, da nossa equipe de planejamento. Rafael, pode começar. Durante os próximos 40 minutos, apresentei minha estratégia. Vi nos rostos da diretoria algo que nunca havia visto antes. Atenção genuína, interesse real no que eu estava dizendo. Eles fizeram perguntas inteligentes, questionaram alguns pontos, sugeriram refinamentos. Era exatamente o tipo de discussão profissional que eu sempre havia sonhado ter. Quando terminei, o presidente da empresa, Sr. Eduardo, se pronunciou. Rafael, esse trabalho é impressionante. Há quanto tempo você está conosco? 3 anos e meio, senhor. E por que esta é a primeira vez que vejo uma análise sua? Silêncio desconfortável na sala. Carlos estava vermelho. Mariana tinha um meio sorriso que sugeria que essa pergunta era exatamente o que ela estava esperando. Bem, eu comecei cuidadosamente. Eu sempre trabalhei mais nos bastidores, fornecendo dados e análises para minha equipe. Sr. Eduardo olhou diretamente para Carlos. Carlos, você sabia da capacidade analítica do Rafael? Claro, claro, Carlos gaguejou. Rafael é um membro valioso da equipe. Ele sempre contribui com insights importantes. Então, por que nunca vimos esses insights diretamente? Mais silêncio. Era doloroso ver um homem adulto se contorcendo para justificar 3 anos de apropriação intelectual, mas eu não senti pena dele. Senti alívio. A reunião terminou com o Sr. Eduardo me parabenizando publicamente e sugerindo que conversássemos sobre novas oportunidades na empresa. Mariana me piscou discretamente quando saí da sala. No dia seguinte, recebi uma ligação do RH. Rafael, o Sr. Eduardo gostaria de conversar com você sobre uma promoção. 3 semanas depois, eu era o novo gerente de planejamento estratégico, com um salário 80% maior e subordinação direta à diretoria. Carlos foi realocado para outro departamento. Mariana se tornou minha supervisora direta e, posteriormente, uma das pessoas que mais me ensinaram sobre liderança e estratégia empresarial. Sabe qual foi o seu erro todos esses anos? Ela me perguntou no meu primeiro dia como gerente. Você confundiu humildade com invisibilidade. Humildade é reconhecer suas limitações e continuar aprendendo. Invisibilidade é permitir que outros se apropriem do seu valor.
A promoção mudou muito mais do que minha conta bancária. Mudou minha autoestima, minha perspectiva sobre meu próprio valor, minha capacidade de me posicionar. Pela primeira vez na vida, eu sentia que estava sendo reconhecido pelo que realmente era. Alguém competente, estratégico, valioso. Amanda ficou radiante com a notícia. Eu sempre soube que você tinha potencial para isso. Ela disse me abraçando. Só estava esperando você descobrir também. Com a estabilidade profissional e emocional que finalmente havia alcançado, o próximo passo natural era oficializar nossa relação. 6 meses após a promoção, eu pedi Amanda em casamento. Foi numa sexta-feira à noite, no nosso restaurante favorito, sem grandes produções, mas com muita sinceridade. Rafael, ela disse com os olhos marejados depois que eu fiz a pergunta. Você tem certeza? Digo, eu sei que sua família não me vê como alguém sofisticada o suficiente. Amanda, eu a interrompi, segurando suas mãos. Você é a única pessoa neste mundo que me vê exatamente como eu sou e me ama por isso. Não por quem eu deveria ser, não por quem eles querem que eu seja. Por quem eu sou. Isso não é sofisticação, isso é amor verdadeiro. Ela disse sim, claro, e começamos a planejar um casamento simples, mas significativo. A reação da minha família foi previsível. Minha mãe tentou ser educada, mas não conseguiu esconder completamente sua decepção. Que bom, filho, ela disse quando contei a notícia. Amanda é uma menina doce. Vocês vão fazer um casal adequado. Adequado. Nem lindo, nem perfeito, nem feliz. Adequado. Bruno foi mais genuíno. Cara, eu gosto da Amanda. Ela te faz bem. Mamãe só precisa de um tempo para se acostumar. Papai foi lacônico como sempre. Se vocês são felizes, é isso que importa. Decidimos fazer o jantar de noivado na casa dos pais da Amanda. Era uma casa pequena, mas aconchegante. E os pais dela, Sr. João e Dona Maria, eram pessoas simples e acolhedoras que me tratavam como um filho desde o primeiro dia. Sua família também está convidada, é claro. Dona Maria disse. Queremos conhecer melhor as pessoas que criaram um menino tão especial. Especial. Aos 28 anos, pela primeira vez na vida, alguém da família de alguém que eu amava me via como especial. Mas havia um problema. Amanda nunca havia conhecido meu futuro sogro. Sr. João trabalhava como engenheiro numa empresa de construção civil e viajava muito a trabalho. Nas poucas vezes que Amanda havia visitado a família dele, ele estava fora da cidade. O jantar de noivado seria o primeiro encontro oficial. Tenho certeza de que vocês vão se dar bem, Amanda me disse na semana do jantar. Papai é uma pessoa muito tranquila. Ele vai gostar de você. O jantar estava marcado para um sábado à noite. Amanda pediu para eu chegar mais cedo para ajudar com os preparativos e conhecer melhor Sr. João antes dos outros convidados chegarem. Cheguei às 5 da tarde com um vinho caro que havia escolhido especialmente para a ocasião. Dona Maria me recebeu com um abraço caloroso. Rafael, querido! Como você está bonito! Amanda, vem ver como seu noivo está elegante. Amanda apareceu da cozinha, linda num vestido azul escuro que realçava seus olhos. Você está mesmo muito bonito, ela disse, me dando um beijo no rosto. Cadê seu pai? Perguntei. Ele está se arrumando. Deve descer em alguns minutos. Estava nervoso para conhecer você oficialmente. Ela riu. Disse que queria causar boa impressão. Enquanto esperávamos, ajudei Dona Maria a organizar a mesa do jantar. A casa estava linda, decorada com flores simples, mas arranjadas com carinho. Era o tipo de ambiente que minha mãe provavelmente consideraria simples demais, mas que para mim representava exatamente o que eu sempre havia desejado. Um lar onde o amor era mais importante que as aparências. Amanda me conta que você foi promovido recentemente, Dona Maria disse enquanto dobrava guardanapos. Deve estar muito orgulhoso. Estou, respondi sinceramente. Foi uma longa jornada até aqui. As melhores conquistas sempre são, ela sorriu. João sempre diz isso. Maria, as coisas que valem a pena nunca vêm fácil. Às 6 horas ouvimos passos na escada. Deve ser papai, Amanda disse, alisando o vestido nervosamente. Calma, amor, eu a tranquilizei. Vai dar tudo certo. Sr. João desceu as escadas com passos firmes. Era um homem de estatura média, cabelos grisalhos, aparência cuidada. Usava uma camisa social azul clara e calças sociais escuras. Quando chegou à sala, ele parou por um segundo olhando para mim, como se estivesse me avaliando. Então você é o Rafael, ele disse, estendendo a mão. Ouvi falar muito de você. Quando nossas mãos se tocaram, algo estranho aconteceu. Não foi um aperto de mão normal. Durou um segundo a mais do que deveria,
e seus olhos tinham uma expressão que eu não consegui decifrar, como se ele estivesse tentando lembrar de algo. É um prazer conhecê-lo, senhor. João, eu disse, tentando ignorar a sensação estranha. João, ele corrigiu. Pode me chamar só de João. Afinal, em breve vamos ser família. Amanda se aproximou e abraçou o pai. Papai, esse é o Rafael que eu tanto falei. Rafael, este é meu pai, meu herói. A palavra herói ecoou na minha cabeça de uma forma estranha. Havia algo familiar nele, mas eu não conseguia identificar o quê. Talvez fosse só nervosismo do primeiro encontro oficial. Que tal conversarmos um pouco enquanto Maria termina de preparar o jantar? João sugeriu. Quero conhecer melhor o homem que conquistou minha filha. Sentamos na sala. João serviu o uísque para nós dois, apesar dos meus protestos de que eu preferia algo mais leve. Então, Rafael, Amanda me disse que você trabalha com consultoria empresarial. Deve ser interessante. É sim. Trabalho especificamente com planejamento estratégico. E o senhor? Amanda comentou que é engenheiro? Engenheiro civil. Trabalho numa empresa de construção há mais de 20 anos. Comecei como estagiário e hoje sou gerente de obras. 20 anos numa empresa de construção civil. Alguma coisa no fundo da minha mente se agitou, mas não consegui acessar a memória. Deve ter visto muitas mudanças no setor nesse tempo. Comentei. Muitas. O mercado imobiliário é fascinante, cheio de altos e baixos, mas sempre com oportunidades para quem sabe enxergar. Ele tomou um gole do uísque. E você? Como conheceu minha filha? Contei a história do nosso encontro na biblioteca, de como nosso relacionamento havia se desenvolvido. João ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes, demonstrando genuíno interesse. Era o tipo de conversa de pai para futuro genro que eu sempre havia imaginado ter, mas que nunca havia tido com meu próprio pai. Amanda é uma menina especial, ele disse após eu terminar. Sempre foi muito criteriosa com relacionamentos. Se ela escolheu você, é porque viu algo muito especial. Eu que me considero sortudo, respondi honestamente. Vocês já definiram data para o casamento? Estamos pensando em algo para o meio do ano que vem. Queremos fazer algo simples, mas bonito. Simples às vezes é melhor, ele concordou. Minha filosofia sempre foi: o que importa não é o tamanho da festa, mas o tamanho do compromisso. Era uma frase sábia. E eu estava começando a realmente gostar dele. João era tudo que eu sempre havia desejado num pai. Presente, interessado, sábio sem ser condescendente. Às 7 horas, minha família chegou. Ouvi o som da campainha e as vozes familiares na entrada. Minha mãe, como sempre, chegou fazendo sua presença ser notada. Boa noite, desculpem o atraso, o trânsito estava impossível. Não estava. Eu havia chegado no mesmo horário sem nenhum problema. Mas minha mãe sempre precisava de uma desculpa dramática para qualquer coisa. Amanda foi receber meus pais e Bruno na porta. Eu estava prestes a me levantar quando João me segurou pelo braço. Rafael, ele disse em voz baixa. Antes da sua família entrar, eu queria dizer uma coisa. Amanda falou muito sobre a dinâmica familiar de vocês. Se em algum momento esta noite você se sentir desconfortável, lembre-se, você está na nossa casa agora. Aqui você é respeitado pelo que é. Foi um gesto de proteção que me tocou profundamente. Este homem que eu conhecia há menos de 2 horas já demonstrava mais cuidado paternal do que eu havia recebido em décadas. Obrigado, eu disse sinceramente. Amanda apareceu na sala acompanhada dos meus pais e Bruno. Minha mãe estava impecável, como sempre. Vestido preto elegante, joias discretas, mais caras, maquiagem perfeita. Ela examinou a sala rapidamente com aquele olhar avaliativo que eu conhecia bem. Que casa aconchegante! Ela disse. E pelo tom eu sabia que aconchegante era código para pequena e simples. Mamãe, papai, Bruno. Estes são os pais da Amanda, Dona Maria e Senhor João, eu disse, fazendo as apresentações. João se levantou educadamente. Foi nesse momento que aconteceu algo que mudaria minha vida para sempre. Minha mãe olhou para João e seu rosto perdeu toda a cor. Não foi uma reação sutil. Foi como se ela tivesse visto um fantasma. João teve uma reação similar, mas se controlou melhor. Houve um segundo de silêncio absoluto na sala. Lúcia? João disse em voz baixa. João, minha mãe respondeu quase sussurrando. Amanda olhou de um para outro, confusa. Vocês se conhecem? Nós... Minha mãe começou, mas não terminou a frase. Trabalhamos na mesma empresa. João disse rapidamente. Lúcia é secretária executiva na construtora Almeida. Eu sou gerente de obras lá. A mesma empresa.
Como eu não havia feito essa conexão antes? Minha mãe trabalhava na construtora Almeida há 15 anos. João trabalhava numa empresa de construção civil há 20 anos. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça, mas eu ainda estava longe de ver o quadro completo. Que coincidência incrível! Amanda exclamou, aliviada por ter uma explicação para o momento estranho. Vocês trabalham juntos e agora vão ser família. Sim, minha mãe disse, recuperando a compostura. Que coincidência. Mas não era coincidência. A tensão no ar era palpável. Meu pai, que conhecia minha mãe melhor que qualquer um, estava observando a cena com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Bruno estava confuso, mas não tanto quanto Amanda. Dona Maria, abençoada alma, quebrou o momento constrangedor. Bem, que bom que vocês já se conhecem. Isso vai tornar tudo mais fácil. Vamos jantar? A comida está ficando fria. Durante o jantar, a atmosfera permaneceu estranha. Minha mãe e João evitavam se olhar diretamente, mas eu os via trocando glances furtivos quando achavam que ninguém estava prestando atenção. Meu pai ficou mais quieto que o normal, o que já era muito. Amanda tentava manter a conversa fluindo, mas até ela percebeu que algo estava errado. Então, João, minha mãe disse em determinado momento, como você gosta de trabalhar na Almeida? Deve ser estimulante, trabalhar com obras. A forma como ela disse estimulante carregava um subtexto que me fez sentir náusea sem saber por quê. Gosto muito, João respondeu. É uma empresa onde as pessoas são muito próximas. Próximas. Outro subtexto que voou sobre a cabeça de Amanda, mas que atingiu meu pai como um soco no estômago. Vi seus dedos se contraírem em volta do garfo. A conversa continuou nesse tom durante toda a refeição. Frases aparentemente inocentes carregadas de significados ocultos. Olhares que duravam meio segundo a mais do que deveriam. Gestos que pareciam íntimos demais para pessoas que supostamente só se conheciam do trabalho. Amanda, na sua inocência, não percebia nada. Dona Maria também não. Mas eu, meu pai e Bruno começamos a captar as vibrações estranhas que permeavam aquela mesa. Foi durante a sobremesa que a bomba finalmente explodiu. Dona Maria havia preparado um pudim de leite condensado e estava contando uma história engraçada sobre como João havia tentado fazer o mesmo doce para Amanda quando ela era pequena e havia queimado completamente. Ele passou 3 horas na cozinha, ela ria. E quando eu cheguei em casa, a casa toda estava cheirando a queimado. João estava lá, com cara de cachorro sem dono, olhando para uma coisa preta no fundo da panela. Eu queria impressionar minha princesa. João riu, olhando carinhosamente para Amanda. Acabei impressionando mesmo, mas pelos motivos errados. Foi uma história doce e familiar. Amanda sorriu emocionada. Papai sempre foi assim, tentando fazer surpresas para mim e mamãe. Que pai dedicado, minha mãe comentou, e havia algo venenoso no tom dela. Sempre correndo atrás de formas de agradar as mulheres da sua vida. João a olhou diretamente pela primeira vez na noite. Algumas mulheres merecem ser agradadas de forma especial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai colocou o garfo no prato com mais força do que necessário. O som do metal contra a porcelana ecoou pela sala como um tiro. Desculpem, ele disse, se levantando abruptamente. Preciso tomar um ar. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele saiu da sala em direção à varanda. O som da porta de vidro se fechando foi como um sinal de alarme. Antônio está bem? Dona Maria perguntou preocupada. Ele parece meio pálido. Vai passar, minha mãe disse rapidamente. Ele anda estressado no trabalho. Mas eu conhecia meu pai. Ele não era uma pessoa dramática. Se ele havia saído da mesa daquela forma, era porque algo muito sério estava acontecendo. Com licença, eu disse, me levantando. Vou ver se ele está bem. Encontrei meu pai na varanda, apoiado no parapeito, olhando para o jardim dos fundos. Mesmo no escuro, eu podia ver que ele estava tremendo. Pai, o que está acontecendo? Ele demorou para responder. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada de uma forma que eu nunca havia ouvido antes. Rafael, você lembra quando sua mãe começou a chegar tarde do trabalho há uns 2 anos? Lembro. E quando ela começou a se arrumar mais, a comprar roupas novas, a ficar mais tempo no telefone? Meu estômago despencou. Pai, eu desconfiei, sabe? Marido sempre desconfia. Mas ela sempre teve uma explicação. É trabalho, Antônio. Você sabe como é. E eu quis acreditar. Pai, o que você está tentando me dizer? Ele se virou para me olhar, e seus olhos estavam vermelhos. Seu futuro sogro, Rafael. João, eu acho
Eu tenho certeza de que ele é o homem com quem sua mãe está tendo um caso. As palavras atingiram minha mente como marteladas. Por alguns segundos, não consegui processar o que ele havia dito. Meu futuro sogro e minha mãe tendo um caso. Pai, isso é impossível. Eles mal se conhecem. Se conheceram hoje pela primeira vez? Rafael, ele me interrompeu gentilmente. Eles não se conheceram hoje. Você viu a reação deles quando se viram. Você ouviu as conversas com duplo sentido o jantar inteiro. Eles se conhecem muito bem. Muito intimamente. Eu queria negar. Queria encontrar uma explicação alternativa. Qualquer coisa que fizesse aquela realidade impossível desaparecer. Mas conforme as peças se encaixavam na minha mente, a verdade se tornava inegável. As mudanças no comportamento da minha mãe. As saídas misteriosas. A preocupação excessiva com a aparência. A forma como ela e João haviam reagido ao se ver. Os comentários carregados de subtexto durante o jantar. Há quanto tempo você suspeita? Perguntei. Suspeitar de verdade? Desde que ela comprou aquele vestido preto que está usando hoje. Custou quase R$1.000. Quando perguntei para que ocasião era, ela disse que era para eventos do trabalho. Que secretária precisa de um vestido de R$1.000 para eventos do trabalho? Olhei através da porta de vidro para a sala de jantar. Minha mãe estava conversando animadamente com Amanda, sorrindo, fazendo o papel de sogra feliz. João estava ajudando Dona Maria a recolher os pratos. Se eu não soubesse o que agora suspeitava, pareceria uma cena familiar completamente normal. O que você vai fazer? Perguntei. Não sei, ele admitiu. Parte de mim quer entrar lá e confrontar os dois na frente de todo mundo. Outra parte quer apenas ir embora e nunca mais falar sobre isso. E a Amanda? Ela não sabe de nada. Obviamente não. Coitada da menina. Imagina descobrir que o pai... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Amanda estava prestes a se casar comigo, animada com a perspectiva de unir nossas famílias, sem saber que essa união seria construída sobre uma traição que estava destruindo meu casamento dos meus pais. Pai, precisamos ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Podem ser só suspeitas. Rafael, ele me olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Eu encontrei mensagens no celular dela. Meu mundo parou. Que tipo de mensagens? O tipo que não deixa dúvidas sobre a natureza do relacionamento. Ele tirou o próprio celular do bolso. Ela esqueceu o telefone em casa na semana passada. Estava carregando na tomada da cozinha quando começaram a chegar mensagens. Muitas mensagens. Ele me mostrou screenshots que havia tirado. Era o WhatsApp da minha mãe. E as mensagens eram de um contato salvo como: João, obra. Saudades do nosso almoço de ontem. Mal posso esperar pelo próximo encontro. Você estava linda naquele vestido azul. Não consegui parar de pensar em como ficou bem em você. Maria viajou para ver a irmã no fim de semana. Que tal nos encontrarmos no sábado? Preciso estar com você. Estes encontros esporádicos não estão sendo suficientes. E a resposta da minha mãe? Para mim também não. Queria poder te ter todos os dias. Eram dezenas de mensagens, todas inequivocamente românticas e íntimas. Mensagens que não deixavam margem para interpretação alternativa. Senti náusea subindo pela garganta. Por quanto tempo isso está acontecendo? Pelo que consegui ver nas conversas, pelo menos 2 anos. Talvez mais. 2 anos. Minha mãe estava tendo um caso com o pai da minha noiva há 2 anos. E eu não havia percebido nada. Pior ainda, eu estava prestes a me casar com a filha do amante da minha mãe. Pai, o que vamos fazer? Eu não posso casar com Amanda sabendo disso. Por que não? Ele perguntou. Amanda não tem culpa dos erros do pai dela. Mas é o pai dela! Como eu vou olhar para ele em todos os almoços de domingo? Como vou chamar de sogro o homem que está destruindo o casamento dos meus pais? Rafael, meu pai colocou a mão no meu ombro. Você ama Amanda? Claro que amo. E ela te ama? Sim. Então não deixe que os erros de outras pessoas destruam sua felicidade. Você passou a vida inteira sendo punido pelas escolhas dos outros. Não comece seu casamento da mesma forma. Tinha lógica no que ele dizia, mas meu coração estava partido. Como seguir em frente sabendo que nossa união familiar seria baseada numa mentira gigantesca? E você? Perguntei. O que vai fazer com mamãe? Ainda não sei, ele suspirou. 29 anos de casamento. Não é fácil jogar tudo fora, mas também não sei se consigo fingir que não sei de nada. Ouvimos Amanda nos chamando da sala. Rafael, seu pai está bem? Estamos vindo! Respondi. Pai, consegue fingir pelo resto da noite? Não quero estragar o jantar de noivado da Amanda. Consigo, ele disse. Mas depois disso,
Precisamos ter uma conversa séria em família. Voltamos para a sala tentando parecer normais. Amanda me olhou preocupada. Está tudo bem? Vocês demoraram lá fora. Está sim, amor. Papai só estava precisando de um ar fresco. Muito tempo em escritório fechado. Menti. O resto da noite passou numa névoa surreal. Eu observava minha mãe e João interagindo. E agora que eu sabia a verdade, era impossível não ver os sinais. A forma como os olhos dela se iluminavam quando ele falava. Como ele encontrava desculpas para passar perto dela na cozinha. Pequenos toques acidentais que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Como eu havia sido tão cego? Amanda felizmente continuava alheia a tudo. Ela estava radiante, falando sobre planos para o casamento, sobre como seria maravilhoso ter nossas famílias unidas. Cada palavra dela era como um punhal no meu peito. Estou tão feliz que nossos pais já se conheciam do trabalho, ela comentou em determinado momento. Vai facilitar muito o relacionamento entre as famílias. Relacionamento entre as famílias. Se ela soubesse. Por volta das 11 da noite, decidimos encerrar o jantar. No momento das despedidas, presenciei algo que quase me fez vomitar ali mesmo. Quando minha mãe foi se despedir de João, ele segurou a mão dela por alguns segundos a mais do que seria apropriado para colegas de trabalho. Ela corou ligeiramente. Foi um prazer revê-la, Lúcia, ele disse, e o revê-la carregava anos de intimidade. O prazer foi meu, João, ela respondeu, e sua voz tinha uma suavidade que eu raramente ouvia quando ela falava com outras pessoas. Amanda abraçou minha mãe carinhosamente. Obrigada por ter vindo, dona Lúcia. Espero que possamos nos aproximar mais daqui para frente. Tenho certeza de que sim, querida, minha mãe respondeu, retribuindo o abraço. Afinal, vamos ser família. A hipocrisia da cena me deixou fisicamente nauseado. No caminho para casa, o clima no carro era tenso. Bruno tentou fazer algumas piadas para aliviar a atmosfera, mas não funcionou. Minha mãe estava mais quieta que o normal, perdida em pensamentos. Meu pai dirigia em silêncio, com os punhos cerrados no volante. Eu estava no banco de trás, tentando processar tudo o que havia descoberto. Como contar para Amanda? Devo contar? Como seguir com os planos de casamento sabendo que nossa união seria construída sobre essa traição? Quando chegamos em casa, Bruno foi direto para o quarto. Minha mãe subiu rapidamente, murmurando algo sobre estar cansada. Eu e meu pai ficamos sozinhos na sala. Filho, ele disse após um momento. Sei que isso é difícil para você, mas preciso que saiba. Não importa o que aconteça entre mim e sua mãe. Você tem meu apoio total em relação ao seu casamento. Amanda é uma menina maravilhosa. Não deixe que nossa situação afete sua felicidade. Como posso ser feliz sabendo disso, pai? Como vou olhar para João sabendo que ele está destruindo nossa família? João não está destruindo nossa família sozinho, meu pai disse amargamente. Sua mãe fez suas escolhas também. Era verdade, mas não tornava as coisas mais fáceis. Passei a noite inteira acordado, staring at the ceiling, tentando encontrar uma solução. Pela manhã, eu havia tomado uma decisão. Precisava confrontar minha mãe. Esperei ela descer para tomar café. Meu pai havia saído cedo para trabalhar, provavelmente para evitar o confronto. Bruno ainda estava dormindo. Mãe, precisamos conversar. Ela estava preparando café, de costas para mim. Sobre o quê, filho? Sobre João? As costas dela enrijeceram. Ela parou de mexer o café, mas não se virou. O que sobre ele? Mãe, eu sei. Silêncio. Longo, pesado, carregado de culpa. Finalmente, ela se virou. Seu rosto havia perdido toda a cor, mas seus olhos tinham uma expressão desafiadora. O que exatamente você acha que sabe? Sei que vocês estão tendo um caso há pelo menos 2 anos. Sei das mensagens no seu celular. Sei que os eventos do trabalho são encontros românticos. Sei que o vestido de R$1.000 não era para impressionar clientes. Ela se apoiou na pia, como se suas pernas não conseguissem mais sustentar seu peso. Seu pai te contou. Ele descobriu por acidente. E ontem à noite, vendo vocês dois juntos, tudo ficou óbvio. Esperava que ela negasse, que tentasse inventar uma explicação alternativa. Em vez disso, ela suspirou profundamente e se sentou à mesa da cozinha. Quanto tempo você vai ficar me julgando antes de me dar uma chance de explicar? Explicar? Mãe, você está traindo o papai com o pai da minha noiva. Que explicação pode justificar isso? Rafael, ela me olhou diretamente nos olhos. Quando foi a última vez que você me viu realmente feliz? A pergunta me pegou desprevenido. O que isso tem a ver com... Responde. Quando? Pensei honestamente. Quando foi a última vez que vi minha mãe genuinamente feliz? Não conseguia lembrar. Seu pai é um bom homem, ela continuou. Mas ele é... ausente.
emocionalmente ausente. Vivemos como colegas de quarto há mais de 10 anos. Ele trabalha, chega em casa, janta, assiste TV, dorme. Fim? Quando foi a última vez que ele me perguntou como foi meu dia? Quando foi a última vez que saímos juntos, só nós dois? Quando foi a última vez que ele me olhou como se eu fosse uma mulher, não apenas a mãe dos filhos dele? Eu queria argumentar, mas ela tinha razão. Meus pais tinham um casamento funcional, mas não apaixonado. Isso não justifica a traição, mãe. Não justifica, ela admitiu. Mas explica. Rafael, quando conheci João, me senti viva pela primeira vez em anos. Ele me vê, ele me escuta. Ele se interessa pelos meus pensamentos, pelos meus sonhos. Com ele, eu me lembro de quem eu era antes de me tornar apenas a esposa do Antônio e a mãe do Rafael e do Bruno. E papai? Você pensou no que isso faria com ele? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Penso nisso todos os dias. Você acha que é fácil para mim? Acha que não sinto culpa? Mas, Rafael, eu tenho 52 anos. Se eu não buscar minha felicidade agora, quando vou buscar? Depois do divórcio, depois de uma separação honesta, e destruir completamente esta família? Acabar com a estabilidade que vocês sempre tiveram? Mãe, a família já está destruída. Você só está fingindo que não está. Ela ficou em silêncio por um longo momento, enxugando as lágrimas. O que você vai fazer? Perguntou finalmente. Não sei. Primeiro quero que você responda uma pergunta. Amanda sabe? Claro que não. Você acha que eu contaria isso para a filha dele? E João? Ele pretende contar para ela? Não. Nós concordamos que isso não pode afetar vocês dois. Amanda não tem nada a ver com nossa situação. Nossa situação? Mãe, vocês estão tendo um caso. Não é nossa situação. É uma traição. Rafael, abaixe a voz. Bruno pode acordar. Deixa ele acordar. Deixa ele saber que tipo de família nós realmente somos. Ela se levantou abruptamente. Chega, Rafael. Eu sei que você está magoado, mas não vou ficar aqui sendo humilhada pelo meu próprio filho. Humilhada? Mãe, você está humilhando a si mesma. Está humilhando o papai. Está humilhando nossa família inteira. Sua família é perfeita, ela disse com amargura. Sabe de uma coisa, Rafael? Você sempre foi tão ocupado se sentindo rejeitado e incompreendido que nunca percebeu que eu também me sentia rejeitada e incompreendida. Você não é a única pessoa nesta casa que se sente invisível. A conversa havia tomado um rumo que eu não esperava. Por um momento, vi minha mãe não como a mulher forte e dominadora que eu sempre conhecera, mas como uma pessoa frágil, carente, perdida. Mãe, se você se sentia assim, por que não conversou com papai? Por que não tentou resolver as coisas dentro do casamento? Você acha que não tentei? Ela riu amargamente. Rafael, eu tentei por anos. Sugeri terapia de casal, viagens românticas, conversas profundas. Seu pai sempre tinha uma desculpa. Estou cansado, Lúcia. Não tenho dinheiro para isso agora, Lúcia. Não acredito nessas coisas, Lúcia. Depois de um tempo, você para de tentar. Mas isso não justifica... E não justifica nada, ela me interrompeu. Mas explica por quê. Quando um homem apareceu na minha vida e me fez sentir desejada novamente, eu não consegui resistir. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu tentava processar tudo que ela havia me contado, tentando equilibrar minha raiva com uma compaixão relutante. O que vai acontecer agora? Perguntei finalmente. Não sei. Seu pai ainda não confrontou diretamente sobre o caso, mas ele sabe. João ainda não disse nada para Maria. Estamos todos numa situação impossível. E meu casamento? Como eu vou me casar sabendo disso? Rafael. Ela se aproximou e tentou tocar meu rosto. Mas eu me afastei. Seu casamento não tem nada a ver com isso. Amanda te ama. Você a ama. Não deixe que os erros dos adultos destruam a felicidade de vocês. Como posso chamar João de sogro? Como vou sentar na mesa do Natal com ele sabendo que ele está destruindo meu pai? Você vai encontrar um jeito. Ela disse com uma certeza que me irritou. Porque você é mais forte do que imagina. Sempre foi. A conversa terminou aí. Não porque chegamos a alguma resolução, mas porque não havia mais nada a ser dito. Eu subi para meu quarto e liguei para Amanda. Oi, amor. Ela atendeu alegremente. Como você está? Ontem foi maravilhoso, não foi? Amanda, precisamos conversar. Sobre o quê? Você está com uma voz estranha. Não pelo telefone. Podemos nos encontrar? Claro. Está acontecendo alguma coisa? Sim, mas prefiro contar pessoalmente. Naches. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria perto da casa dela.
Durante o caminho, ensaiei mentalmente como contaria tudo. Como você diz para a pessoa que ama que o pai dela está tendo um caso com sua mãe? Amanda já estava me esperando quando cheguei. Um sorriso se iluminou em seu rosto quando me viu, mas rapidamente se transformou em preocupação quando viu minha expressão. Rafael, o que aconteceu? Você está péssimo. Sentei na frente dela e segurei suas mãos. Amanda, vou te contar algo que vai mudar tudo. E não há uma forma fácil de dizer isso. Você está me assustando. Ontem à noite, depois do jantar, meu pai me contou algo. Ele descobriu que minha mãe está tendo um caso extraconjugal há 2 anos. Amanda arregalou os olhos. Meu Deus, Rafael, que situação terrível. Sinto muito. Ainda não terminei. O homem com quem ela está tendo o caso é seu pai. O rosto de Amanda se transformou lentamente. Primeiro confusão, depois descrença, depois horror. O quê? Rafael, isso não faz sentido. Meu pai não... Ele jamais... Amanda, eles se conhecem há anos. Trabalham na mesma empresa. As reações de ontem, as conversas com duplo sentido, tudo faz sentido agora. Não. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Meu pai ama minha mãe. Eles estão juntos há 25 anos. Ele não faria isso. Eu também não queria acreditar. Mas meu pai tem provas. Mensagens no celular da minha mãe. Encontros secretos. Amanda, não há dúvida. Ela soltou minhas mãos e se afastou na cadeira, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Você está mentindo, ela disse, mas sua voz estava fraca. Por que eu mentiria sobre isso? Por que eu inventaria uma história que destrói nossos planos de casamento? Nossos planos de casamento. Ela repetiu lentamente. É por isso que você está me contando? Por que quer cancelar o casamento? Eu não sei o que quero, Amanda. Estou confuso. Como podemos nos casar sabendo que nossos pais estão tendo um caso? Nossos pais não estão tendo um caso! Ela gritou, chamando a atenção de outras pessoas na cafeteria. Meu pai não é esse tipo de homem. Amanda, por favor, abaixe a voz. Não vou abaixar nada. Você está acusando meu pai de algo horrível baseado no quê? Em suspeitas? Em paranoia? Em provas, Amanda. Mensagens explícitas. Encontros documentados. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando. Mesmo que isso fosse verdade, ela disse finalmente. E eu não estou admitindo que é. O que isso tem a ver conosco? Eu não tenho controle sobre o que meu pai faz. Tem tudo a ver conosco. Como vou olhar para ele sabendo disso? Como vou chamá-lo de sogro? Como vamos construir uma família sabendo que ela está baseada numa traição? Rafael, ela me olhou diretamente nos olhos. Você está procurando uma desculpa para fugir do casamento. O quê? Não. Amanda, eu te amo. Se você me amasse de verdade, isso não importaria. Você não deixaria que os erros de outras pessoas afetassem nosso amor. Não é tão simples assim. É sim, Rafael. Amor é simples. Ou você me ama o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo, ou você não me ama o suficiente. Aparentemente, você não me ama o suficiente. Ela se levantou para sair, mas eu segurei seu braço. Amanda, não vá embora assim. Vamos conversar. Não há nada para conversar. Você decidiu que as supostas ações do meu pai são mais importantes que nosso amor. Você decidiu que não consegue separar nossa relação da relação deles. Porque não consigo. Amanda, são nossos pais. Exato, Rafael. São nossos pais. Não somos nós. Se eles cometeram erros, isso é responsabilidade deles, não nossa. Ela estava certa, logicamente. Mas emocionalmente, eu não conseguia processar a situação. Amanda, por favor, me dê um tempo para pensar. Isso tudo é muito recente, muito chocante. Quanto tempo você precisa para decidir se me ama ou não? Eu te amo. Isso não está em questão. Está sim, ela disse, lágrimas correndo pelo rosto. Se você me amasse, não deixaria nada no mundo nos separar. Mas você está deixando. Você está escolhendo o drama dos nossos pais sobre nossa felicidade. Não é uma escolha, Amanda. É uma situação impossível. É uma escolha sim. E você escolheu. Ela saiu da cafeteria me deixando sozinho com meus pensamentos. Pela primeira vez desde que descobrira sobre o caso, comecei a questionar se estava fazendo a coisa certa. Amanda tinha razão? Estava sabotando nosso amor por causa dos erros de outras pessoas? Passei os próximos dias numa montanha-russa emocional. Amanda não atendia meus telefonemas nem respondia mensagens. Em casa, a tensão era palpável. Meu pai evitava minha mãe, ela evitava todos nós, e Bruno estava confuso com a atmosfera estranha. No quarto dia, Bruno finalmente me confrontou. Cara,
O que está acontecendo nesta casa? Parece que todo mundo morreu, mas esqueceu de deitar. Decidi contar para ele. Afinal, ele também merecia saber. A reação do Bruno foi bem diferente da minha. Depois do choque inicial, ele ficou mais irritado que devastado. Mano, isso é sacanagem com o pai. Mas, sinceramente, não estou tão surpreso assim. Como assim? Rafael, você sempre foi meio cego para essas coisas. Mamãe sempre foi uma mulher que precisa de atenção. Papai nunca foi de dar muita atenção para ninguém. Era questão de tempo até algo assim acontecer. Você está defendendo ela? Não estou defendendo nem condenando. Estou tentando entender. E sobre Amanda, cara, você está sendo um idiota. Como assim? Você vai jogar fora o amor da sua vida por causa de uma crise entre nossos pais? Sério? Rafael, você passou a vida toda reclamando que ninguém te valorizava. E agora que tem alguém que te ama incondicionalmente, você vai jogá-la fora? Não é tão simples. É sim, mano. Você está complicando. Amanda não tem culpa do que o pai dela fez. Você não tem culpa do que nossa mãe fez. Por que vocês dois têm que pagar o preço? Bruno tinha 26 anos, mas às vezes demonstrava uma maturidade emocional que eu não possuía. E se fosse você? Perguntei. Se você descobrisse que o pai da sua namorada está tendo um caso com nossa mãe? Eu ficaria puto. Conversaria com minha namorada sobre a situação. Talvez evitaria jantares em família por um tempo. Mas não terminaria um relacionamento por isso. Não se eu realmente amasse a pessoa. Então você acha que eu deveria ligar para Amanda e fingir que nada aconteceu? Acho que você deveria ligar para Amanda e dizer que ama ela mais do que odeia a situação. Que vocês vão encontrar um jeito de lidar com isso juntos. Naquela noite, juntei coragem e liguei para Amanda. Para minha surpresa, ela atendeu. Oi, Rafael. Sua voz estava fria, distante. Amanda, obrigado por atender. Precisamos conversar. Sobre o quê? Você já deixou sua posição bem clara. Minha posição mudou. Ou melhor, eu entendi que estava sendo egoísta. Silêncio do outro lado da linha. Amanda, você está aí? Estou ouvindo. Você tem razão. Estou deixando que os problemas de outras pessoas afetem nosso amor. E isso é injusto comigo, com você e com o que construímos juntos. Continue. Eu te amo, Amanda. Mais do que qualquer coisa. E se você ainda quiser se casar comigo, vamos encontrar um jeito de lidar com essa situação familiar. Juntos. Outro silêncio longo. Rafael, ela disse finalmente. Eu conversei com meu pai. Meu coração parou. O quê? Confrontei ele sobre as acusações. Disse que você havia me contado sobre as suspeitas. E o que ele disse? Ele admitiu, Rafael. Admitiu tudo. Agora era minha vez de ficar em silêncio. Como você está lidando com isso? Perguntei. Mal, ela admitiu. Estou arrasada, decepcionada, com raiva. Meu herói de infância se revelou um homem que trai minha mãe, Amanda. Mas sabe o que eu percebi durante esses dias? Que se eu deixar a traição dele destruir nosso amor, ele estará arruinando 2 famílias em vez de uma. E eu não vou permitir isso. Senti um alívio imenso tomando conta do meu peito. Isso significa que ainda quero me casar com você, Rafael. Mas sob algumas condições. Qualquer coisa. Primeiro, vamos conversar com nossos pais. Juntos. Vamos deixar claro que sabemos da situação e que eles precisam resolver isso como adultos, sem nos envolver mais. Concordo. Segundo, vamos fazer terapia de casal antes do casamento. Precisamos aprender a lidar com crises familiares sem que elas afetem nosso relacionamento. Faz sentido. Terceiro, se eles decidirem assumir o relacionamento publicamente, nós não vamos tomar partido. Não somos juízes morais de ninguém. Somos apenas um casal que se ama e quer construir uma vida juntos. Amanda, eu te amo tanto. Eu também te amo. Por isso estou lutando por nós. 2 dias depois, organizamos um encontro na casa dos meus pais. Minha mãe, meu pai, Amanda, eu e, por insistência nossa, João também estava presente. Dona Maria havia viajado para cuidar da mãe dela, o que facilitou a situação. A atmosfera na sala estava carregada. Minha mãe e João evitavam se olhar diretamente. Meu pai estava visivelmente nervoso. Amanda segurava firme na minha mão. Bom, comecei. Todos sabemos por que estamos aqui. Amanda e eu decidimos que queremos nos casar, independente da situação entre vocês. Mas precisamos de algumas coisas esclarecidas. Minha mãe foi a primeira a falar. Rafael, Amanda, eu sinto muito que vocês tenham sido envolvidos nisso. Nós também sentimos, João adicionou. Nunca foi nossa intenção que isso afetasse vocês. Mas afetou.
Amanda disse firmemente. E vai continuar afetando se vocês não resolverem a situação. O que vocês querem que façamos? Minha mãe perguntou. Queremos honestidade, eu respondi. Queremos que vocês decidam o que vão fazer e comuniquem claramente para todos os envolvidos. Sem mais mentiras, sem mais segredos. Meu pai, que havia ficado calado até então, finalmente falou. Lúcia, acho que chegou a hora de conversarmos abertamente sobre nosso casamento. Era a primeira vez que ele se dirigia diretamente a ela desde a descoberta. Antônio, ela começou, mas ele a interrompeu. Não, Lúcia. 29 anos. 29 anos de casamento. E você preferiu contar seus problemas para outro homem do que para mim. Eu tentei falar com você várias vezes. Tentou ou sugeriu mudanças que eu deveria fazer para te agradar. A tensão entre eles era palpável. João estava claramente desconfortável, mas não disse nada. Papai, mamãe, interferi. Vocês podem resolver isso depois. Agora queremos apenas saber. Vocês vão se separar? Vão tentar salvar o casamento? O que vai acontecer? Minha mãe olhou para João, depois para meu pai, depois para mim e Amanda. Eu não sei, ela admitiu. Eu preciso de tempo para pensar. E você, João? Amanda perguntou ao pai dela, com uma frieza na voz que eu nunca havia escutado antes. Amanda, filha, eu sei que decepcionei você. Sei que quebrei sua confiança em mim. Mas quero que saiba que meus sentimentos pela sua mãe nunca mudaram. O que sinto pela Lúcia é diferente. Não substituem o amor que tenho pela nossa família. Diferente como? Amanda pressionou. Diferente o suficiente para trair mamãe por 2 anos? João baixou a cabeça. Não há justificativa para o que fiz. Apenas explicações. Não queremos explicações, eu disse. Queremos decisões. Vocês vão assumir esse relacionamento e se separar dos cônjuges atuais? Ou vão terminar o caso e tentar reconstruir seus casamentos? Não é tão simples assim, filho, minha mãe disse. É sim, Amanda retrucou. Ou vocês querem ficar juntos ou não querem. Se querem, tenham a decência de terminar seus casamentos primeiro. Se não querem, terminem o caso imediatamente. E nós? Perguntei. Como fica nosso casamento em qualquer um dos cenários? Minha mãe me olhou com surpresa. Vocês ainda vão se casar? Vamos, Amanda respondeu. Porque nosso amor não depende das escolhas de vocês. Mas vocês serão... João começou. Cunhados de uma forma muito estranha se vocês ficarem juntos? Terminei a frase. Sim, será estranho. Mas vamos lidar com isso. A reunião terminou sem resoluções definitivas, mas pelo menos todos os cartões estavam na mesa. Nos dias seguintes, meus pais começaram terapia de casal. João também buscou ajuda profissional para decidir sobre seu casamento. Amanda e eu, cumprindo nossa promessa, também começamos terapia. Nossa terapeuta, Dr. Carla, nos ajudou a desenvolver ferramentas para separar nossos problemas conjugais dos problemas das nossas famílias de origem. Vocês não são responsáveis pelos erros dos seus pais, ela repetia constantemente. E os erros deles não determinam o sucesso ou fracasso do relacionamento de vocês. Foram meses difíceis. Houve momentos em que questionei se estávamos fazendo a coisa certa. Houve noites em que Amanda chorava pensando na traição do pai dela. Houve tardes em que eu sentia raiva de todos os adultos na minha vida. Mas também houve momentos de crescimento. Momentos em que percebemos que nossa relação estava se tornando mais forte devido às adversidades que enfrentávamos juntos. No trabalho, pelo menos, as coisas continuavam indo bem. Mariana se tornou não apenas uma supervisora, mas uma mentora. Ela me ensinou sobre liderança, sobre como comunicar ideias efetivamente, sobre como construir relacionamentos profissionais saudáveis. Rafael, ela me disse em uma das nossas reuniões semanais, você tem potencial para muito mais do que um cargo gerencial. Já pensou em fazer um MBA? Pensei, mas não tenho tempo nem dinheiro. A empresa pode patrocinar seus estudos. Que tal considerarmos isso para o próximo ano? Era uma oportunidade que eu jamais havia imaginado possível alguns anos antes, quando estava invisível na segunda fila das reuniões. 6 meses após aquela reunião familiar tensa, recebemos algumas resoluções. Meus pais decidiram se separar. Foi uma decisão mutual e surpreendentemente amigável. Eles perceberam que haviam crescido em direções diferentes ao longo dos anos e que era melhor seguir em caminhos separados, enquanto ainda tinham tempo de encontrar felicidade. João, por outro lado, decidiu lutar pelo seu casamento. Ele terminou o relacionamento com minha mãe. Contou tudo para Dona Maria. E eles começaram terapia de casal também. Foi a decisão mais difícil da minha vida.
Ele me confessou num encontro particular que tivemos, mas percebi que estava sendo covarde. Em vez de enfrentar os problemas do meu casamento, fugi para os braços de outra pessoa. Como Dona Maria reagiu? Como qualquer esposa reagiria. Ficou devastada, com raiva, decepcionada. Mas ela quis tentar salvar nosso casamento. Disse que 25 anos merecem uma segunda chance. E Amanda? Como ela está lidando com tudo isso? Ainda está magoada comigo? Pode levar anos para nossa relação voltar ao normal. Mas ela entende que estou tentando fazer a coisa certa agora. 2 meses depois, minha mãe começou a namorar um viúvo que conheceu no grupo de terapia. Paulo era um homem gentil, aposentado, que a tratava com o carinho e atenção que ela sempre havia desejado. Era estranho vê-la com outro homem, mas também era bom vê-la genuinamente feliz. Meu pai, surpreendentemente, também encontrou alguém. Sônia era uma colega de trabalho, divorciada, mãe de 2 filhos adolescentes. Era uma mulher tranquila que apreciava o jeito reservado do meu pai. Eles não tinham a paixão ardente que minha mãe buscava, mas tinham uma compatibilidade genuína. É engraçado, Bruno comentou durante um dos nossos almoços semanais. Nossos pais são mais felizes separados do que eram juntos. É verdade, concordei. Talvez eles nunca tenham sido realmente compatíveis. E você? Como está se sentindo sobre casar em meio a toda essa confusão familiar? Honestamente, mais confiante do que nunca. Amanda e eu passamos por uma crise que poderia ter destruído qualquer casal e saímos mais fortes. O casamento aconteceu num sábado de outono, 8 meses após aquele jantar de noivado que mudou tudo. Foi uma cerimônia simples, mas linda. Minha mãe estava lá com Paulo, meu pai estava lá com Sônia. João e Dona Maria estavam lá, claramente ainda trabalhando em seu relacionamento, mas presentes para apoiar Amanda. No momento de trocar votos, olhei para Amanda e disse: "Você me ensinou que amor verdadeiro não é apenas sobre os momentos felizes. É sobre escolher ficar juntos mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. É sobre construir algo sólido mesmo quando as fundações estão tremendo." Ela chorou. Nós 2 choramos, mas eram lágrimas de alegria e alívio. A festa foi pequena, mas calorosa. Em determinado momento da noite, observei nossa estranha família estendida interagindo. Minha mãe conversando cordialmente com Dona Maria, meu pai fazendo piadas com João, Amanda dançando com Bruno, Paulo tentando ensinar alguns passos de dança para Sônia. Era caótico e não tradicional, mas era real. Era honesto. Era uma família construída sobre a verdade, não sobre mentiras convenientes. Durante o discurso do pai da noiva, um momento que eu havia temido por meses, João me surpreendeu. "Rafael", ele disse, olhando diretamente para mim, "eu sei que cometi erros que afetaram sua família e, consequentemente, vocês 2. Não há desculpa para minhas ações. Mas quero que saiba que admiro profundamente como você e Amanda lidaram com uma situação impossível. Vocês me ensinaram que integridade não é sobre nunca cometer erros, mas sobre como você lida com as consequências dos seus erros." Foi um dos discursos mais honestos que já ouvi num casamento. 2 anos depois, Amanda e eu compramos nossa primeira casa. Um lugar nosso, onde poderíamos criar nossas próprias tradições familiares. No trabalho, eu havia sido promovido novamente e estava cursando o MBA patrocinado pela empresa. "Você mudou muito", Amanda me disse numa noite enquanto cozinhávamos jantar juntos. "Lembra como você era inseguro sobre seu valor quando nos conhecemos?" "Ainda sou inseguro às vezes", admiti, mas aprendi a diferença entre humildade saudável e autodepreciação destrutiva. E o que fez a diferença? Várias coisas. O reconhecimento profissional ajudou muito. Mas acho que o principal foi perceber que eu não preciso da aprovação dos outros para validar minha existência, especialmente não da aprovação de pessoas que me fizeram sentir inadequado durante anos. "Você ainda tem ressentimentos com sua mãe?" Era uma pergunta que ela fazia periodicamente, monitorando minha saúde emocional. Menos do que antes. Terapia ajudou, e ver ela genuinamente feliz com Paulo também ajudou. Acho que ela estava certa sobre uma coisa. Ela realmente estava infeliz no casamento com papai. Não justifica a traição, mas explica. E com seus pais em geral? Aprendi que não posso mudar o passado. Não posso recuperar o reconhecimento que não recebi na infância ou adolescência. Mas posso construir relacionamentos saudáveis com eles agora, baseados em quem somos hoje. Não em quem éramos 10 ou 20 anos atrás. Era verdade. Meus relacionamentos familiares haviam se tornado mais superficiais em alguns aspectos, mas também mais honestos. Não havia mais expectativas não realistas de nenhum lado. 3 anos após o casamento, Amanda engravidou. Quando descobrimos que seria uma menina, decidimos chamá-la de Clara.
Um nome que significa luminosa, clara. Queríamos que nossa filha crescesse num ambiente onde a verdade era mais valorizada que as aparências. No dia em que Clara nasceu, toda a nossa estranha família estava no hospital. Minha mãe e Paulo, meu pai e Sônia, João e Dona Maria, Bruno e sua nova namorada. Era uma multidão caótica de pessoas que tecnicamente não deveriam se dar bem, mas que haviam aprendido a coexistir por amor a nós. Enquanto segurava Clara pela primeira vez, fiz uma promessa silenciosa. Ela cresceria sabendo que era valorizada exatamente como era. Não seria comparada com outras crianças. Não seria tratada como invisível. Não seria forçada a competir por afeto básico. Sobre o que você está pensando? Amanda perguntou da cama do hospital. Sobre como vamos criar ela diferente. Diferente como? Diferente de como eu fui criado. Ela vai saber que é especial todos os dias, não apenas quando conquistar algo impressionante. Amanda sorriu. Ela tem sorte de ter você como pai. Hoje, enquanto conto essa história para vocês, Clara tem 5 anos. É uma criança confiante, curiosa, que nunca duvidou do amor incondicional dos pais. Às vezes me pego observando ela brincar e pensando como teria sido diferente se eu tivesse crescido com essa certeza. Minha carreira também floresceu. Terminei o MBA há 2 anos e recentemente fui promovido para diretor de estratégia. Mariana, que se tornou uma das minhas maiores aliadas profissionais, sempre me lembra: Rafael, você não conseguiu esse cargo porque alguém teve pena de você ou porque você jogou o jogo político certo. Você conseguiu porque é competente. Nunca esqueça disso. A lição mais importante que aprendi ao longo dessa jornada é que reconhecimento externo é maravilhoso quando vem, mas não pode ser a base da nossa autoestima. Eu passei décadas esperando que outras pessoas me dissessem que eu tinha valor, quando deveria ter estado cultivando a certeza interior desse valor. Minha mãe e Paulo se casaram no ano passado. Foi uma cerimônia pequena, mas cheia de alegria genuína. Vê-la feliz, realmente feliz, ajudou-me a perdoar completamente as escolhas que ela fez durante aqueles anos difíceis. Meu pai e Sônia também oficializaram a união. Eles não são um casal apaixonado no sentido romântico, mas são companheiros verdadeiros. E isso parece funcionar perfeitamente para ambos. João e Dona Maria conseguiram salvar seu casamento. Não foi fácil. Levou 2 anos de terapia intensiva e muito trabalho duro de ambos os lados. Mas eles emergiram com um relacionamento mais honesto e comunicativo do que tinham antes da crise. Sabe, João me disse recentemente durante um churrasco em família. De certa forma, sou grato por ter sido descoberto. A culpa estava me matando por dentro. E continuar vivendo uma mentira não seria justo com ninguém. Você ainda sente que valeu a pena? Perguntei. Todo o sofrimento que causou? Não, ele respondeu sem hesitar. O sofrimento nunca vale a pena. Mas as lições que todos aprendemos, o crescimento que experimentamos, os relacionamentos mais honestos que construímos, isso valeu a pena. Amanda está grávida novamente. Desta vez, será um menino. Já decidimos que se chamará Gabriel. Força de Deus. Queremos que ele cresça sabendo que tem força interior para enfrentar qualquer desafio que a vida trouxer. Você tem medo de repetir os padrões da sua família? Amanda me perguntou ontem à noite, enquanto montávamos o berço do Gabriel. Às vezes, admiti. Mas acho que a consciência é metade da solução. Eu sei quais erros não quero repetir. E você está aqui para me lembrar se eu começar a escorregar. Sempre, ela prometeu. Olhando para trás, consigo ver que aquele jantar de noivado desastroso foi, paradoxalmente, uma das melhores coisas que já me aconteceram. Não porque foi agradável, foi horrível, mas porque me forçou a crescer de maneiras que eu nunca teria crescido em circunstâncias normais. Aprendi que a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor que a mentira conveniente. Aprendi que meu valor como pessoa não depende da aprovação dos outros. Aprendi que o amor verdadeiro, seja romântico, familiar ou de amizade, sobrevive às piores tempestades quando é construído sobre fundações sólidas. Mais importante ainda, aprendi que não somos prisioneiros das nossas circunstâncias familiares. Podemos escolher quebrar ciclos negativos. Podemos escolher criar nossos próprios padrões de relacionamento. Podemos escolher ser diferentes. A jornada não foi fácil. Houve noites de insônia, discussões difíceis, momentos de dúvida sobre todas as minhas escolhas. Houve períodos em que questionei se estava sendo ingênuo ao perdoar certas pessoas ou se estava sendo covarde ao não confrontar outras. Mas no final, escolhi o perdão sobre o ressentimento, a construção sobre a destruição, o amor sobre a amargura. E essa escolha fez toda a diferença. Hoje, quando olho para minha família, Amanda, Clara, Gabriel a caminho,
e toda a nossa estranha constelação de parentes e meio-parentes, não vejo perfeição. Vejo algo melhor. Autenticidade. Vejo pessoas que cometeram erros, aprenderam com eles e escolheram crescer. Vejo uma família construída sobre a verdade, não sobre ilusões. E isso, para mim, é muito mais valioso que qualquer fachada perfeita. Se você está passando por algo similar, se descobriu segredos familiares que abalaram sua percepção de realidade, se está questionando se deve perdoar traições ou se deve cortar laços com pessoas que te decepcionaram, deixe-me dizer uma coisa: não há respostas fáceis. Cada situação é única. Cada família tem suas próprias complexidades. Mas posso te garantir isto: você tem mais força do que imagina para lidar com qualquer verdade que a vida revelar. E você merece construir relacionamentos baseados em honestidade, não em mentiras convenientes. O reconhecimento que eu sempre busquei dos outros, finalmente encontrei em mim mesmo. E isso fez toda a diferença. Não foi o final que eu havia planejado para minha vida, mas foi o final que eu precisava. E hoje, finalmente, posso dizer que estou em paz. Se essa história tocou você de alguma forma, se reconheceu alguma situação similar na sua própria vida, ou se simplesmente quer compartilhar sua opinião, deixe um comentário aqui embaixo. Me conte de que cidade você está ouvindo. Adoro saber que nossas histórias chegam a lugares diferentes. E se você gostou dessa narrativa, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de superação e transformação pessoal. Às vezes, as melhores lições vêm das situações mais difíceis. Obrigado por me ouvir até o final. Até a próxima história.